Olá, bem-vindo à aula de hoje, em que a gente vai começar a falar sobre o método de desenvolvimento de embalagens, mais precisamente sobre a etapa de briefing, que é a primeira etapa do método. Você talvez já tenha trabalhado com briefing em outros projetos. O briefing é um documento muito usado, muito importante em projetos de design. Ele vai te dar todo um guia inicial para você conseguir fazer o seu projeto baseado em informações concretas do que realmente o seu cliente deseja, o que ele precisa e como é que é a empresa, como é que são como é que é o contexto, como é que são as características do produto, enfim, uma série de informações muito importantes. Então, talvez você já tenha usado o briefing em outros momentos, mas hoje a gente vai ver o briefing de uma forma um pouco mais específica, o briefing voltado para a embalagem. E a gente vai usar alguns livros de referência, não só hoje, mas ao longo do semestre. Esses livros aqui eu deixo então indicados para você. Esse livro aqui, Inovação na Embalagem, do professor Fábio Mestrini, é o livro base no sentido de que ele traz todo o método que a gente vai usar. Então, hoje a gente vai falar sobre briefing, começa aqui. Briefing é a primeira etapa do método proposto nesse livro. Depois vou recomendar também esse livro aqui. É um livro específico sobre briefing. É um livro que não é de embalagem, tá? Mas ele te ajuda a fazer um bom briefing, seja o projeto que for, para a área que for. Então é um livro legal também, ele vai explicar cada parte do briefing, como é que tem que ser. E por fim, esse livro aqui de design de embalagem, ele é um livro que ele traz alguns fundamentos, são textos mais curtos, mas é um livro bastante visual, com muitos exemplos, um livro bem bonito, com muitas imagens, mostrando cada um desses tópicos abordados, esses 100 tópicos abordados. Bom, vamos lá. O método que a gente vai ver, ele começa hoje, né, com um briefing. A gente vai passar ainda por todas essas etapas aqui. Estudo de campo, pesquisa mind map, proposição de inovação, criação da embalagem e apresentação da embalagem. Vejam que até mesmo a apresentação ela é uma etapa dentro do método, ela não é uma coisa à parte, feita depois de você fazer a embalagem. Não, ela faz parte, isso aqui é importante também. Então a gente vai ter um tempinho para trabalhar com detalhes, né, cada uma dessas etapas. E hoje a gente começa com um briefing, que é uma espécie de referência durante todo o projeto. E é uma referência que ela tem que ser muito bem feita. Tem que ter certeza que você e o seu cliente estão entendendo bem o briefing, estão entendendo bem a proposta do projeto. Porque senão você pode chegar a uma compreensão e o seu cliente está entendendo outra coisa. E aí, quando você vai ver, o que aconteceu? Você não atendeu ao projeto exatamente, né? O cliente queria uma outra coisa e você vai ter que fazer todo um retrabalho. Eu até tenho um exemplo particular disso que aconteceu comigo. Eu era estagiária na época, não foi culpa da estagiária, tá? Embora eu fosse estagiária, isso aconteceu junto com os meus chefes e a gente teve uma reunião com o cliente. Era um projeto de educação nutricional, a gente precisava fazer algumas ilustrações sobre o sistema digestivo e tal. E na primeira reunião parecia uma coisa um pouco mais anatômica desse que ele queria, né? Que esse cliente queria mostrar o processo dessa forma. Mas na verdade o cliente não sabia o que queria. O que aconteceu? Bom, a gente fez algumas ilustrações iniciais, apresentamos ao cliente, chegamos lá, não era aquilo. Aí a gente entendeu, a gente descobriu que na verdade o cliente queria uma coisa muito mais lúdica. E foi o que a gente fez. A gente fez uma espécie de personagem, era uma laranjinha, e ele ia descendo, ia passando por todo o sistema digestivo, fazia rapel aqui na garganta, é, ia de rafting no barquinho, lá no suco gástrico, no estômago, enfim, todo um projeto muito mais lúdico, que aí sim atendeu ao nosso cliente. Mas teria acontecido isso se tivesse um bom briefing? Não, não teria. A gente teria entendido desde cedo o que a gente queria e o cliente também entenderia o que você queria, o que ele queria. Então comece seu briefing entendendo exatamente o que ele quer e tendo a aprovação do cliente a respeito daquilo. Então, é um desenvolvimento de imagens lúdicas sobre o sistema digestivo? Bota isso lá, escreve isso lá, aprove isso, e aí sim você vai poder trabalhar a partir de uma coisa mais concreta, certo? Isso é bem importante. Bom, vamos lá. Outra coisa bem importante, entender a marca. Essa marca aqui, Campo Largo, ela faz sucos, né? Como tá mostrado aqui. E ela não apenas extrai o suco em si, mas ela usa a casca da laranja, ela usa toda a parte da fruta para né, fins distintos. Então, ela tem uma pegada aí por trás, além de apenas extrair, mas usar com consciência tudo que tem à sua disposição, toda a matéria-prima. Então, isso é bem importante, você entender como é que é a marca, quais são os valores, o que ela se propõe a fazer. Isso ajuda a você direcionar a sua embalagem para esse tipo de linguagem, né, de expressão, de valores que a marca propõe, que a marca vivencia. Entender também sobre a fabricação,
armazenagem e distribuição do produto. Exemplo, se eu tenho aqui uma pizza, quero fazer a embalagem dessa pizza. Pensa assim para uma pizzaria mesmo, tá? Como é que vai ser a questão da armazenagem e distribuição? Você vai deixar lá a embalagem já desmontada, montada? Qual é o espaço que tem para isso? Qual é o tempo para montar, para colocar a pizza ali? Entender um pouquinho sobre esse processo para saber como é que tem que chegar essa embalagem para o seu cliente, certo? Ou, por exemplo, você vende aqui, ração de cachorro. Como é que vai ser o invase? Ou seja, como é que você vai colocar essa ração na embalagem? Vai ser no local em que essa embalagem, essa ração ela é produzida? Vai ser aonde que vai ser feito isso? Qual a abertura que tem que ter? Pode usar calor? Pode usar solda? Tem que ter questão de umidade? Enfim, várias questões que você precisa entender sobre o produto, sobre o processo, para saber como é que tem que ser a sua embalagem. Você tem que ter algumas características específicas para poder lidar bem com esse tipo de situação, certo? Outra coisa importante, disposição na prateleira. Se você já foi no mercado, você talvez tenha reparado que tem alguns produtos que estão sempre aqui nessa região mais superior, que a gente chega lá, está no nível dos olhos, você está vendo já direto o produto. Tem produtos que estão sempre embaixo. O que acontece? Esses produtos mais em cima são produtos que pagam mais para estar naquela posição. É uma posição de destaque na gôndola, certo? Enquanto essa aqui de baixo já é uma posição que pouco é vista. Então você tem que entender se o seu produto está aqui, se ele está aqui, aonde que ele está, como é que ele é disposto, como é que ele é visto pela clientela, digamos assim, pelo público-alvo. Então você precisa ter um destaque maior, porque ele está aqui embaixo, ele não está muito visível, ou você nem pode pagar por isso. Enfim, você tem que entender toda essa questão de posicionamento de mercado. Você vai ver um pouco mais com detalhes isso na parte de estudo de campo, mas você já precisa ter algum tipo de direcionamento inicial. Como é que a empresa atrai clientes? Já viu esse leite fermentado aqui, que tem os Minions como personagem principal? É uma estratégia que particularmente aqui em casa faz muito sucesso. Eu gosto dos Minions, eu gosto deles me espiando ali na geladeira, eu abro a geladeira, eles estão me olhando. E a minha filha gosta de brincar com eles também. O que acontece é que, para mim, isso funciona como, né, eu como cliente gosto de ter esse personagem. Mas tem outras estratégias, você pode adicionar algum tipo de promoção, você pode ressaltar aqui as questões do produto, né, de benefícios do produto. Você pode, enfim, pensar qual vai ser a estratégia que a empresa usa, que a empresa quer adotar para atrair os clientes. Isso é uma definição já da embalagem? Não. Às vezes é uma coisa mais global, realmente, da marca, da empresa, como é que ela faz esse tipo de promoção, digamos assim. Produto. Qual vai ser o produto a ser embalado? Por exemplo, vamos pegar aqui chocolate, certo? Vamos embalar chocolate. Chocolate de que tipo? É um chocolate chocolate ao leite, chocolate meio amargo, chocolate, enfim. Entenda qual é o produto, entenda características sobre o produto. Então, você vai embalar, hoje, qual é o tamanho que estão as barras? 100 e quantos gramas? São pequenininhas, 130 gramas, coisa assim. Enfim, você vai embalar 130 gramas de chocolate. Aí você vai entender que é 130 gramas de chocolate ao leite que você precisa embalar na sua embalagem que você está sendo contratado para fazer. Quais são os benefícios desse produto? Bom, chocolate ao leite não deve ser benefício para a saúde, né? Mas, não sei, muito saboroso. Então, são algumas coisas que você pode usar, às vezes, algum tipo de elemento, de palavra-chave que você pode usar na sua embalagem para destacar esses benefícios do produto, certo? Quem consome o produto? É um produto voltado para jovens, enfim, para algum público específico, para alguém que tem algum tipo de restrição alimentar, um produto sem lactose. Então, entender também um pouquinho desse público-alvo, quem que ele é. Quanto custa? Ele é um chocolate mais caro, um chocolate mais em conta. E a gente tem valores muito distintos de chocolate, né? A gente tem barras que custam, sei lá, R$3 e barras que custam R$70. Então, você precisa entender quanto custa esse produto para fazer uma embalagem também que seja de acordo com esse valor, com esse preço do produto. Onde que ele é vendido? Ele é vendido em supermercados, mercados de bairro, ele é vendido em feiras, ele é vendido em quais locais? Isso vai te indicar um pouco sobre até quem que é o público, como é que ele vai ser exposto. Por exemplo, se você vai vender esse chocolate num caixa, do lado do caixa, ali naquelas prateleiras, pode precisar ter um furo expositor, pode usar ele, colocar ele na prateleirinha ali ao lado do caixa, enfim, entender um pouquinho sobre esse local pode te dar algumas ideias para sua embalagem, certo? Como deve ser a embalagem? Chocolate? Ok, chocolate em barra.
a gente tem uma definição, mas ele pode ser bombom, pode ser um ovo, pode ser uma barra, ou pode nem ser em barra, pode ser em pó, para algum tipo de preparo, né, achocolatado, pode ser pronto já, algo líquido. Então, a embalagem, ela tem que entender como é que vai ser esse formato, como é que vai ser o volume, né, quanto de chocolate que ele vai ter que ter. Se eu tenho aqui embalagem, se tem outras questões que entram, por exemplo, nessa daqui. Qual o tamanho que tem que ter essa abertura para para a questão da colher? Claro que isso aqui é uma embalagem mais padrão, então não teria tanto essa questão. Mas sim, tem que entender várias questões além de apenas o que é o produto que eu tenho que embalar, mas o que mais que envolve esse produto, certo? Qual a categoria do produto? Essas fotos aqui são 4 fotos do mercadinho aqui da minha rua. Eu às vezes peço para eles, né, o que tem de chocolate, eles me mandam a foto lá da gôndola. E aqui, veja que a gente tem categorias diferentes, né? A gente tem chocolates. Esses aqui acabam sendo da mesma categoria, esses aqui já são um pouquinho mais específicos, né? Para, enfim, quem tem algum tipo de restrição alimentar. Esse já é de outra categoria. Então, que categoria se insere o seu produto? Ele é um produto voltado para um consumo um pouco mais diário, assim, uma coisa um pouco mais especial, uma coisa mais restritiva. Então, entender em que categoria ele se enquadra. Claro que eu estou falando de chocolate. Cada tipo de produto vai acabar tendo aí umas questões mais específicas. Aí você vê que tipo de produto se enquadra o produto que você escolher, certo? Quais são os objetivos de marketing? Por exemplo, se for um chocolate em época de Páscoa, eu quero vender ali na Páscoa e tal, e inclusive vai ser vou usar aí o exemplo do coelhinho, vai ser um coelhinho de Páscoa, e eu quero fazer uma edição especial para Páscoa que tem esse coelho, e a embalagem vai ter que ser para isso. E tem que vender muito bem ali, porque depois passou Páscoa, acabou. Ninguém mais vai comprar o coelhinho, a gente não vai mais produzir o coelhinho. Então, entender quais são os objetivos para aquele produto específico. É um produto limitado, né, uma série limitada, é uma coisa que vai estar regular ali na gôndola, enfim, entender um pouquinho mais sobre essa parte. Então, de um modo geral, você tem que entender qual é o tipo de produto que você vai embalar, os benefícios desse produto, quem consome, quanto custa o produto, onde vende o produto, como é que tem que ser a embalagem, em que categoria ele se enquadra e quais são os objetivos de marketing. Não esquecendo também dos objetivos do briefing como um todo. Então, é desenvolver um produto para embalar tal coisa, por exemplo. Então, não esquece esse detalhe. Basicamente isso. Espero que você tenha conseguido entender um pouquinho sobre essa proposta de como é que é o briefing da embalagem. E a gente se vê na próxima aula, então. Um abraço, tchau, tchau.